Então, eu tinha prometido gravar esse vídeo, tá? Então a gente está falando aqui sobre o movimento harmônico simples. Então, a novidade aqui é esse parâmetro B, que se opõe ao movimento. Com isso, eu tenho aqui a nossa frequência natural, ela é envelopada por um outro parâmetro que a deixa decair com o tempo. Essa exponencial decrescente vai depender o quanto que o valor do nosso sistema, né, do B é igual ao K sobre M. Enfim, né, isso é regulado por esse parâmetro aqui. Esse parâmetro, desculpa, não tem a ver com a intensidade. E também aqui a questão da energia, né? Energia total. E aí a energia ela vai decair com o tempo, né? É em função dessa exponencial. A gente viu a solução desses problemas, né? Então aqui a gente tem essa solução. Foi visto isso na última aula. Então agora nós vamos ver um outro problema. Aqui a gente tem dois pêndulos amarrados pelo mesmo fio, né? Lembra do fio? A gente tem um capa, tá? A equação do, do período para o pêndulo de torção vai dar 2π, né? Aqui a raiz quadrada do momento de inércia sobre aqui o kappa, que é a constante de torção. Como ela é a mesma, né, eu posso usar o fato de que eu conheço o momento de inércia dessa barra, mas eu não conheço dessa aqui. Então eu posso usá-lo para para calcular esse valor. É isso que eu vou fazer. Então, aqui a ideia-chave é que o kappa é o mesmo. Kappa de A é igual ao kappa de B. Então, fazendo um pouquinho aqui, escrevendo as duas, né? As duas equações. Eu posso isolar aqui o kappa e igualá-las, né? Mas vamos fazer um pouquinho de cálculo. Também é bom lembrar que o momento da barra, né, é igual a 1/12 de ml ao quadrado. Então, substituindo isso aqui, o m, que é 135 gramas, né, vezes o comprimento dela, que é 16 centímetros, 12,4 centímetros, né, a gente vai ter que o momento de inércia vai dar 1,73 vezes 10 na menos 4 kg por metro quadrado. Então, agora vamos escrever, né? Como a gente já escreveu essa equação, basta agora a gente isolar aqui o kappa, né? O kappa a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter o t ao quadrado, sobre 2m, 2π, desculpa, tudo isso ao quadrado, vezes, né, o kappa vai para cá, é dividido por 1 sobre um momento de inércia. Um momento de inércia. Então, como kappa de A
é igual ao kappa de B, né? Então aqui a gente tem o período de A, momento de inércia de A. Isso aqui é igual ao kappa de B, que vai dar também o θ de B ao quadrado sobre 2π tudo isso elevado ao quadrado. Eu já vou cortar, né, esse cara aqui. Vai cortar com esse cara aqui. 1 sobre o momento de inércia de B, ou x, né, no caso, que aqui é o valor a ser encontrado. Então, aí, substituindo, né, isolando, como eu tinha lá o momento de inércia de B num lado, né, eu passo para o outro lado multiplicando, né, ele estava aqui dividindo, ele passa aqui multiplicando. E agora, substituindo o momento de inércia de A, que a gente já conhece, e as frequências, né, em cada um deles, que também são conhecidas, a gente acaba conhecendo um momento angular desconhecido, x, né, de B, que vai dar 6,12 vezes 10 na menos 4 quilogramas por centímetro. É isso, né? Conseguimos resolver essa equação. Então, agora aqui nessa questão, eu vou ter um pêndulo físico e um pêndulo simples. Eu vou escolhê-los de maneira que eles tenham períodos iguais. Então, eu sei que ele tem 1 metro. Esse cara aqui, ó, essa distância aqui, é 1 metro. Né? 1 metro. E esse tamanho aqui é escolhido de maneira que eles tenham o mesmo período de oscilação. Então, o período de A é igual ao período de B. Tá? Então, a primeira coisa que é perguntado qual é o período de oscilação, que é o mesmo. Então, vamos começar com o pêndulo físico, já que é ali que eu tenho informações. Esse L0, eu não sei qual o tamanho, eu vou ter que escolher. Tá? Então, eu vou ter que calcular. Então, vamos lá? Bom, eu sei, tá? Aqui olhando, qual é a fórmula para o período de oscilação do pêndulo simples. Então, aqui eu tenho um momento de inércia I sobre 2 mgh. Então, eu sei quanto é que é esse momento de inércia. Lembrando, né, que a gente já calculou esse momento de inércia aqui, ó. É para uma régua. E lembrando que ele é lá para cima, então a gente tem que usar o teorema de eixos paralelos, né, para trazer aqui 1/12, né, que é o desse cara, né, aqui a gente tem o L vezes o M, né, o L ao quadrado vezes o M. Então, se a gente leva o momento de inércia para esse cara aqui, a gente vai ter que o momento de inércia desse cara vai dar 1/3 de ml ao quadrado. Tá? Então a gente substitui isso aqui, né? E aí a gente começa a cortar aqui esse cara com esse m, sobrou só o 2L sobre 3G. Bom, eu sei quanto é que é o L, é 1 metro, substituo aqui, sei quanto é que é a gravidade, eu vou ter o valor que a oscilação desses dois pêndulos é 1,64 segundos. E, obviamente, ele não depende da massa nesse caso. Tá? Nesse caso, nem todo pêndulo físico não vai depender da massa. A gente tem que calcular. Bom, agora vamos para a parte B. Nessa parte B,
a gente vai calcular a distância L0, que a gente não sabia. Então, para isso, tá, o que a gente vai fazer? A gente vai, como o período é o mesmo, a gente iguala as duas equações. A do pêndulo simples, né, que depende somente do comprimento e do g, e aqui a gente passa a cortar os termos em comum, né, eleva ao quadrado, esse e esse, desaparece os triângulos e vai sobrar que o L0 ele vai ser igual ao quê? Ao 2 terços do L. Né? O resto está tudo embora, o resto foi tudo embora. Simplificou bastante. Então, sabendo que isso é um metro, que é 100 centímetros, a gente vai ter que esse comprimento é 66,7 metros. Bom, vamos lá. Então, vamos. A gente falou lá sobre a ressonância, né? Sobre as oscilações forçadas, mas a gente não viu isso em particular. Então, tem ainda, além do movimento harmônico simples, eu tenho a questão de eu ter uma força externa que está oscilando ele muito próximo da frequência original, da frequência natural. E aí o que acontece? A gente vai, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu movimento harmônico simples, uma mola, né, com uma constante K, uma massa M, só que a plataforma de apoio dele está se movendo com uma frequência ômega D, né, uma ômega muito próxima, uma frequência muito próxima da natural. E aí, de maneira que a minha oscilação, ela vai depender, obviamente, da minha frequência amortecida, né? Pode ser amortecida, pode ser não. E essa frequência angular arbitrária, ômega t, quanto mais próxima ela estiver do original, maior vai ser a amplitude, né? O ganho de amplitude. Então, a gente vê aqui um gráfico, né? Que a gente tem aqui a amplitude em função do tamanho e também da relação ômega d sobre ômega frequência natural. Então, quando elas são iguais, né, que ocorre aqui exatamente no 1, dependendo do teu B, que é o coeficiente de dissipação, a gente vai ter uma amplitude, né, maior ou menor, tá? Então, se essa frequência B for igual a zero, o que vai acontecer? Essa amplitude vai para o infinito, né? E aí a gente vai ter ou seja, a gente vai ter a frequência externa igual à frequência interna. Isso vai danificar essa estrutura. Então é isso que quer dizer esse gráfico aqui, ó. Quando nós tivermos o ômega d, que é essa frequência com que a gente está oscilando esse cara aqui, igual à frequência natural, né? Que pode ser inclusive amortecida, a gente pode ter um amortecimento aqui, né? Então, aí o que vai ser importante é a gente ter um coeficiente B maior para dissipar esse cara. Se ele for igual a zero, esse negocinho aqui vai ao infinito e isso vai danificar. Mais uma vez, eu explicando esse mesmo problema, esse problema que é muito comum em engenharia.
Esse problema de oscilador harmônico simples, né, a gente mostra aqui. Por exemplo, aqui a gente tem uma animação mostrando um oscilador harmônico simples e um amortecido. O que a gente pode ver, e é importante vocês notarem, que apesar de eu ter esse envelopamento dado pelo parâmetro B, a frequência natural é quase a frequência natural ela está ali, presente ali, e ela é envelopada por essa outra, esse parâmetro de amortecimento, né? E, enfim, né? Se eu já comentei isso também em sala de aula, se eu escolher o B de maneira tal, eu posso fazer com que não tenhamos oscilação, ou seja, esse carinha ele simplesmente vai volta à posição original, a gente pega, tira ele da posição de equilíbrio, ele volta à posição original, sem oscilar. Esse é talvez o problema mais falado, né? Quando a gente fala sobre essa questão da oscilação de ressonância, que é o desastre da ponte, né, de Tacoma, em 1940. Foi construída uma ponte pêncil, igual a nossa ponte no centro da cidade, e o vento, ele chegou lá, e esse vento, ele encontrou a oscilação externa. E o que a gente está vendo aí é um processo que vai levar ao colapso da ponte, né? Isso tem em vários locais. E isso aconteceu agora recentemente aqui em Santa Catarina, em Passo do Torres, em que as pessoas foram atravessar a ponte. Obviamente a estrutura, né, o número de pessoas foi maior, mas o mais provável é que elas estavam lá no carnaval e entraram em cima sambando. Gente, não pode fazer isso em cima de pontes. Frequentemente, erros desses são feitos em países muito desenvolvidos. Londres teve que fechar uma ponte por causa que ela chacoalhava desse jeito assim. Né? E aí, o que tem que fazer? Né? O que tem que fazer é evitar que essa oscilação natural ocorra durante o tempo todo. E aí, como é que a gente vai fazer numa ponte dessas? Muito simples, não fazendo ela linear, ou seja, o problema ali é que a densidade, a estrutura dela não varia. Se a estrutura dela variasse, a espessura dela, a densidade dela variasse, a gente teria frequências naturais diferentes ao longo da ponte e a gente não teria esse problema. E a mesma coisa em qualquer outra ponte. Mas vale essa regra. Não marche em cima de uma ponte. Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero que vocês tenham uma boa aula. Então, se a gente tiver algum problema, na quinta-feira eu vou voltar aqui, vou falar com vocês e a gente pode eventualmente adiar essa aula. Mas na quinta-feira eu já quero dar aula aqui, não uma aula gravada, tá? Então, até mais. Obrigado por enquanto.